Olá, alunos e alunas, amigos e amigas, bem-vindas a mais e bem-vindos a mais um encontro com o professor Heron. Hoje nós vamos resolver exercícios diversos sobre eletricidade dentro da programação, né, que nós criamos para vocês, com o intuito de treinarmos melhor para a prova que vocês vão fazer no Enem, né? E é claro que a nosso objetivo principal é o Enem, mas nós também desejamos que essa revisão ela possa te ajudar em todos os outros vestibulares que você venha fazer. Bom, nós vamos começar hoje, a partir dessa aula de hoje, a fazer exercícios diversos, né? Nós vamos fazer assim, um exercício daqui e todas as outras aulas. Um exercício de eletrostática, dois exercícios de eletromagnetismo e uns 5, talvez 6 exercícios de eletrodinâmica. A gente vai procurar com isso respeitar a proporcionalidade com que esses assuntos caem na prova. Okay? Outro detalhe que eu quero dizer para vocês é muito importante. Gente, olha bem. Nós vamos fazer os exercícios de hoje, você vai perceber que eles não são tão complicados assim. São exercícios considerados mais simples, especialmente os de eletrodinâmica. Mas eu quero dizer para você uma coisa importante. Olha aqui, não se engane. Física é um assunto muito complicador para muitos alunos. Então, olha aqui. É muito mais interessante que você se assegure que vai acertar as questões que você considere mais fáceis do que as mais difíceis. Você não vai acertar questões difíceis se você não tiver pleno domínio das questões que são mais fáceis. Então a gente vai fazer o cerco até o final da revisão de todas as possibilidades. Mas você, pelo amor de Joule, não menospreze as questões mais simples. Não faça isso. Não cometa esse erro. Tudo bem? Então vamos lá sem demora. Vamos começar pelas questões aqui. Ó. Nós vamos começar aqui. Ó. Questão número 1. Ok? Só para testar aqui e ver se está tudo certo. Isso. Então vamos lá. Um ônibus que trafegava numa rodovia em um dia de chuva intensa é atingido por um raio. Pode-se afirmar que os passageiros, letra A, não sofrem dano físico porque os pneus de borracha do ônibus são bons isolantes. B, foram atingidos pela descarga elétrica porque a carroceria do ônibus é de metal e um bom condutor de eletricidade. C, não sofreram dano físico porque o ônibus possui um para-raios em sua carroceria. Letra D, não sofreram dano físico porque a carroceria metálica do ônibus atua como blindagem. Então, gente, a resposta certa é a letra D. Eu coloquei letra E aqui porque, na verdade, eu errei aqui, né? Então, nós só temos 4 opções, A, B, C e D. A resposta certa é a última. Então, aqui não é a letra E, é a letra D. Tá bom? Bom, o que é a blindagem eletrostática? Essa é uma experiência feita por Michael Faraday. Ele entrou dentro de uma gaiola metálica e pediu para que o seu assistente eletrizasse a estrutura da gaiola e ele fez as medições dentro dessa gaiola. O que ele constatou aqui dentro é que o campo elétrico é nulo. Bom, gente, se o campo elétrico é nulo dentro da gaiola oca, né? Então nós temos duas consequências muito importantes. A primeira é que se o campo elétrico é nulo, a força elétrica também é nula. Então as cargas elétricas no interior da gaiola não sofrerão a ação de uma força elétrica. Então elas não sofrerão uma aceleração. E o segundo é que onde o campo elétrico é nulo, o potencial ele é constante. Se o potencial elétrico é constante entre quaisquer pontos no interior da gaiola, se o potencial é constante, então nós não teremos diferença de potencial. Ora, se nós não temos diferença de potencial, nós não teremos corrente elétrica. Então preste atenção, esse tipo de questão ela pode te cobrar algumas situações. Uma delas é isso, é explicar o funcionamento da gaiola de Faraday. Então a explicação mais provável de cair, que vai solicitar é essa, né? No interior de uma gaiola, o campo elétrico é nulo e o potencial elétrico é constante, não havendo, portanto, diferença de potencial. Agora, situações em que diferentes que isso pode cair, além, é claro, das questões aqui
como no enunciado, né, um avião atingido por um raio, quer dizer, no seu interior, aqui dentro. As cargas elétricas tendem a se colocar na superfície metálica. Ó, essa gaiola tem que ser metálica, né? Então isso acontece assim, no interior do avião, no interior do automóvel, ou de um prédio que tenha essa estrutura aqui, ó, os para-raios aqui, ó. Isso aqui é uma estrutura de para-raios, né? Formando uma espécie de gaiola metálica aqui. Então, nessas estruturas acontece a gaiola de Faraday. Outra coisa, uma observação importante. Quando você está no interior de uma garagem, por exemplo, de um prédio, essa garagem no seu interior, lá no fundinho da garagem, ela funciona como uma gaiola de Faraday, porque as estruturas que compõem as colunas são mais fortes, as estruturas metálicas, na garagem. Então nós temos muito mais ferragem nas garagens, formando uma espécie de gaiola lá na garagem. É muito mais forte essa estrutura lá do que fora da garagem. Então a garagem funciona como uma gaiola de Faraday. Então os telefones celulares, por exemplo, têm mais dificuldade, os rádios comunicadores têm mais dificuldade de funcionar na garagem do prédio do que fora dele. Quando você entra na garagem, seu celular começa a falhar e tudo mais. Por quê? Porque a garagem ela funciona como uma gaiola de Faraday, por conta da presença da ferragem, né, nas estruturas metálicas que compõem as estruturas do prédio. Ok, gente? Então essas são situações prováveis. Ah, uma outra situação. Se você colocar o seu telefone celular dentro de uma caixinha de madeira e colocar seu telefone celular dentro de uma caixinha de metal, é muito provável que o telefone funcione normalmente dentro de uma caixinha de madeira, mas não funcione dentro de uma caixinha de metal, porque a gaiola de Faraday ela acontece quando as estruturas elas são ocas e são estruturas metálicas. Número 2. Uma lâmpada fluorescente contém em seu interior um gás que se ioniza após a aplicação de alta tensão entre seus terminais. Após a ionização, uma corrente elétrica é estabelecida e os íons negativos deslocam-se com uma taxa de 1 vezes 10 elevado a 18 íons por segundo para o polo A. Então está aqui, ó, aqui, ó. Então uma bateria e uma lâmpada fluorescente, né? Os íons positivos deslocam-se com a mesma taxa para o polo B. Sabendo-se que a carga elétrica de cada íon positivo é 1,6 vezes 10 a menos 19, pode-se dizer que a corrente elétrica na lâmpada será de... Bom, a primeira observação que nós estamos falando é o seguinte, gente, corrente elétrica é um movimento ordenado de cargas elétricas, ou seja, um movimento de uma ordem, de um ponto para outro, né? Então, como é que acontece esse movimento? Cargas que são positivas, elas movem-se naturalmente no mesmo sentido do campo elétrico e procuram sempre os potenciais menores. Cargas que são negativas movimentam-se naturalmente contrário à orientação do campo elétrico e procuram sempre os potenciais maiores. Esse é um movimento ordenado. Segundo, lembre-se, olha, o texto dessa questão fala em íons positivos e íons negativos. Íons são átomos que ganharam ou perderam elétrons, ou seja, que adquiriram uma carga elétrica. Por que eu estou chamando a sua atenção? Porque prótons, eles não se movimentam em correntes elétricas, a não ser numa situação especial. Pode ser que aconteça, por exemplo, no acelerador de partículas, o próton, uma carga elétrica se moveu e tal. Sim, mas normalmente, nos exercícios mais simples, mais comuns de corrente elétrica, não são de cargas positivas. Ou são de elétrons, ou são íons. Aí sim, tanto positivo quanto negativos. Nesse exercício, temos dois tipos de portadores de carga elétrica em movimento: os íons positivos e íons negativos. E ambos os movimentos são ordenados. Então, ambos geram uma corrente elétrica. Então, nós podemos, assim, a quantidade de íons em movimento é 2 vezes essa quantidade de íons positivos. Não é isso? Ou de íons negativos, né? 2 vezes 10 elevado a 18 íons por segundo. Então, essa é a quantidade de íons. A carga que cada portador de carga transporta é igual a N vezes Z, em que N
é o número de portadores e E é a carga elementar, é a carga de um elétron ou de um próton, né? Então, aqui são 2 vezes 10 a 18 vezes 1,6 vezes 10 a menos 19, vai dar 3,2 vezes 10 elevado a menos 1 coulombs. Mas ele está perguntando pela corrente elétrica. E como a corrente é a carga sobre o tempo, nós temos que saber sobre o tempo, porque nós temos a carga e precisamos do tempo. Mas o próprio enunciado nos disse que aqui essa quantidade de cargas aqui, ou de íons, é por segundo, ou seja, por um segundo. Então, quando a gente substituir aqui, ó, a quantidade de carga foi essa que calculamos, o tempo foi de 1 segundo, coulombs por segundo é igual a ampere. E essa conta vai dar 0,32. A resposta certa está na letra B. Então, atenção para esse enunciado. Ora bem, gente, se nós tivermos íons positivos e íons negativos se movimentando, mesmo que um seja para o lado, outro seja para o outro, mesmo que seja a corrente elétrica, ela tem que ser considerada as duas, a corrente dos positivos e a corrente dos negativos, ok? Não vai pensar um anula o outro, não, nessa situação não é um anula o outro. É claro que positivos anulam negativos, mas o movimento ordenado de um e o movimento ordenado de outro geram duas cargas elétricas, duas correntes elétricas, que somadas vão dar 0,32 amperes. Então, atenção para essa diferença. Outro, os choques elétricos produzidos no corpo humano podem provocar efeitos que vão desde uma simples dor ou contração muscular até a paralisia respiratória ou fibrilação ventricular. Tais efeitos dependem de fatores como a intensidade da corrente elétrica, duração, resistência da porção do corpo envolvida. Suponha, por exemplo, um choque produzido por uma corrente de apenas 4 miliamperes e que a resistência da porção do corpo envolvida seja de 3.000 ohms. Então, podemos afirmar que o choque elétrico pode ter sido devido a um contato com, letra A, uma pilha grande de 1,5 volt, B, os contatos de uma lanterna contendo uma pilha grande de 6 volts, C, os contatos de uma bateria de automóvel de 12 volts, D, uma descarga elétrica produzida por um raio em um dia de chuva, ou letra E, os contatos de uma tomada de rede elétrica de 120 volts. Então vamos ver, olha. Os dados da questão são essas, né? A corrente é 4 miliamperes, ou seja, mili é 4 vezes 10 a menos 3 amperes. A resistência do corpo que ele falou, 3.000 amperes, que é igual a 3 vezes 10 a terceira ohms. Aqui nós usamos a lei de Ohm, U igual a R vezes I. O valor de R é esse aqui, né? 3 vezes 10 a terceira, e o valor da corrente, 4 vezes 10 a menos 3. Professor, você não trocou aqui os valores, não? Não, eu estou mostrando para você aqui que tanto faz, já que o produto é esse, né? A ordem dos fatores não altera o produto. Então, 4 vezes 3 é 12, 10 a menos 3 eu corto com 10 a terceira, 12 volts. Então, a resposta é a letra C, os contatos de uma bateria de automóvel de 12 volts. Gente, uma coisa que esse tipo de exercício pode dar para a gente na prova é assim, um dos efeitos da corrente elétrica, que a gente chama de efeito fisiológico, é a contração da musculatura, certo? Os músculos se contraem quando submetidos a uma corrente elétrica. Então, quando você toma um choque naquele desfibrilador cardíaco, o que ele provoca é uma corrente elétrica na região do tórax, para que essa corrente alcance o coração e faça com que o coração sofra uma contração. Sofra uma contração, a corrente, você tira o desfibrilador, a corrente solta, o coração relaxa. Aplica de novo o coração, se contrai e relaxa, se contrai e relaxa. Então, a contração do músculo cardíaco com o desfibrilador é uma possibilidade. Outra é a própria explicação do batimento cardíaco, né? O coração bate porque é submetido a uma corrente elétrica, né? Então ele contrai, estica, contrai, estica, contrai, estica. Então esse efeito fisiológico, além do que também um dos efeitos fisiológicos da corrente, ou como efeito da corrente, é o efeito Joule, onde a corrente elétrica encontra uma resistência, ali haverá liberação de calor. Então, por isso que quando a gente toma um choque, a gente produz contração muscular e a região se queima, né? A região afetada pela corrente elétrica queima. Então, essa questão ela pode vir abordando o efeito fisiológico da corrente elétrica.
Então a resposta a essa questão é letra C. Está aqui a resolução. Próximo. Um chuveiro elétrico, essa é uma questão do Enem, né? Um chuveiro elétrico é um dispositivo capaz de transformar energia elétrica em energia térmica. Nós chamamos a isso de efeito Joule, né, que falamos agora há pouco. O que possibilita a elevação da temperatura da água, a produção de calor, né? Um chuveiro projetado para funcionar em 110 volts pode ser adaptado para funcionar em 220, de modo a manter inalterada a sua potência. Uma das maneiras de fazer essa adaptação é trocar a resistência de chuveiro por outra de mesmo material com o dobro do comprimento do fio 1, a metade do comprimento do fio 1, metade da área da seção reta do fio 1, o quádruplo da área da seção reta do fio, ou a quarta parte da área da seção reta do fio. Gente, esse é um tipo de questão, eu vou até abrir aqui para a gente poder conversar um pouquinho. Olha, esse é um tipo de questão em que nós temos que estar bem atentos, né? Apesar de que essa questão não é considerada uma questão, a gente não poderia dizer que é uma questão considerada muito difícil. Mas a gente tem que ficar bem atento a esse tipo de questão. Porque, olha, nós esperamos sempre que as questões elas possam envolver uma análise de proporcionalidade entre as grandezas envolvidas em qualquer fórmula. É sempre muito útil e muito importante que você leia uma questão, uma fórmula, mas você saiba ler essa fórmula. Não adianta, se você só decorar essa fórmula, isso não vai ter muita utilidade. Decorar é sempre muito bom, claro que é bom. Não estou dizendo que você não vai fazer isso. Se você não souber decorar, você vai ter uma dificuldade maior. Mas isso não basta. Decorar uma fórmula não basta. Muito mais útil do que decorar uma fórmula é quando você olha para essa fórmula e analisa as relações de proporcionalidade dos elementos que estão na fórmula. É olhar e falar, comparar uma grandeza com outra, porque uma fórmula nada mais é do que uma relação de proporcionalidade entre grandezas físicas. Isso é uma fórmula. Quando você lê que lá, U é igual a R vezes I, nós estamos dizendo, por exemplo, que a resistência ela é inversamente proporcional à corrente, porque quando você tem duas grandezas relacionadas por um produto, elas são inversamente proporcionais. Esse tipo de leitura você tem que ter para todas as expressões. Então, daqui até o dia da prova, toda vez que você usar uma fórmula aí, você faça esse tipo de análise, porque esse tipo de abordagem é muito comum na prova do Enem, ok? Então, vamos ler aqui então de novo aqui, ó. Agora para a gente poder fazer a resolução. Então, vamos ver, olha. O texto diz, de modo a manter inalterada a sua potência. Ora, gente, eu estou mudando um chuveiro de 110 para 220, não é isso? Então, mas eu não quero que ele aumente a sua potência. Lembre-se que a potência, ela não é energia. Potência é a característica daquilo que pode gerar energia. Então, mas se eu digo que a potência vai manter-se inalterada, é porque eu estou dizendo que a potência em 110 é a mesma potência em 220. Ó. As potências são iguais. Ok? Agora, a tensão foi dobrada. O que é a tensão? A DDPU. Ela foi dobrada. De 110 para 220 é o dobro. Logo, o que precisamos alterar é o valor da resistência do chuveiro. Já que nessas três grandezas que estão relacionadas ao P é igual ao 2 sobre R, nós temos aqui potência, tensão e resistência. Se a potência tem que ser a mesma, ela tem que manter constante. Se essa DDP ela foi alterada, então nós temos que saber calcular o valor da resistência. Ok? Muito bem. E mais uma vez eu te reforço. Quando eu estou fazendo um cálculo de potência, relacionando a potência com a resistência, potência com resistência, em equipamentos eletroeletrônicos de uso comum, essa é a expressão mais indicada. Ó. Potência é o 2 sobre R. Né? A potência é igual a U vezes I. Você pode usar sempre sem medo. Mas quando você estiver falando de equipamentos eletroeletrônicos e a questão te precisar que você faça uma relação entre potência e resistência, potência e resistência, potência e resistência,
em equipamentos eletroeletrônicos de uso comum, é essa a expressão que você vai usar. Não use a outra, use essa. Eu já te falei também. Essa questão de trabalhar com equipamentos eletroeletrônicos de uso comum é uma questão muito prevista, é a competência 2, a habilidade 678, prevista no Enem, e é o que mais cai nessa prova, que mais caiu até hoje na prova do Enem. Então vamos lá, ó. As potências são assim iguais. Então, a potência com 220, 220 ao quadrado sobre a resistência em 220, é igual a 110 ao quadrado sobre a resistência em 110. Fazendo a substituição aqui, ó, isolando os termos das resistências, nós vamos encontrar, isolando R do lado e P do outro, nós vamos encontrar 220 ao quadrado sobre 110 ao quadrado, que vai dar 2 ao quadrado, que é igual a 4. Ou seja, a resistência em 220 é igual a 4 vezes a resistência em 110. Meninos, presta atenção aqui, ó. A potência e a resistência são proporcionais ao quadrado. Essa é a questão. A potência, ela é proporcional a DDP ao quadrado. Ela não é só proporcional a DDP. Ela é proporcional a DDP ao quadrado. Se você dobra a DDP, então, olha para essa expressão aqui. Se você dobrou a DDP, a potência fica 4 vezes maior. Se você diminuiu a DDP pela metade, a potência fica 4 vezes menor. Mas aqui a gente está interessado na resistência. Então vamos ver o que nós fizemos aqui, ó. Ó, mesma questão de análise. Só que aqui eu estou reportando para vocês a segunda lei de Ohm. Aquela que diz que a resistência de um fio, já que ele está falando sobre fio nas respostas, é igual a ρ, que é a constante do material que compõe o fio, né? Se o fio é de cobre, se ele é de alumínio, se ele é de chumbo, sei lá do que for, né? Essa constante ρ aqui é do material, é a resistividade do material. L é o comprimento do material e A é a bitola, a grossura, né? A área da seção transversal do fio. Então, note, o resultado obtido no cálculo aqui, ó, esse resultado aqui, ó, que a resistência em 220 tem que ser 4 vezes maior que a resistência em 110, mostra que a resistência elétrica no chuveiro 220 tem que ser 4 vezes maior que a resistência em 110. A segunda lei de Ohm, está aqui a segunda lei, diz que a resistência elétrica é inversamente proporcional à área transversal. Olha aqui, ó. Resistência e área são grandezas inversamente proporcionais. Uma está de um lado, a outra está no outro lado no denominador. Tá vendo? Mais uma vez a questão se resolveu com análise da relação de proporcionalidade. Correto? Então, logo, se a resistência em 220 é 4 vezes maior que a resistência em 110, a área da resistência deve ser igual a 1/4 da área original. O fio tem que ser mais fino. Quanto mais fininho for o fio, maior é a resistência desse fio. Quanto mais grosso for o fio, quanto maior a bitola do fio, menor é a resistência do fio. Então, aqui também, ó, quanto maior o comprimento, maior a resistência. Quanto menor o comprimento, menor a resistência. Quanto maior a resistividade, maior a resistência. Quanto menor a resistividade, menor a resistência. Então, este conselho que eu estou dando para vocês aqui, de que vocês preocupem-se, vocês devem se preocupar em fazer análise das relações de proporção nas grandezas envolvidas nas fórmulas, você deve seguir sempre a risca. E não é só para eletricidade, não. É para todas as fórmulas de física. E até algumas de química, né? Então, gente, vamos lá. Então, ó, é um exercício que você tem que fazer. Se você ainda não tem esse hábito, você deve começar a fazer a partir de hoje. Faça a partir de hoje. Anote as fórmulas e veja as relações de proporcionalidades contidas nelas. É muito importante que você vá para essa prova. Vai te dar muito mais confiança se você for para a prova com isso resolvido aqui na sua mente. Tudo bem? Ok, vamos lá então. Continuando aqui, ó. Próximo. Um estudante precisando instalar um computador, um monitor e uma lâmpada em seu quarto, verificou que precisa fazer a instalação de 2 tomadas e um interruptor na rede elétrica. Decidiu esboçar com antecedência o esquema elétrico. O circuito deve ser tal que as tomadas e a lâmpada devem estar submetidas à tensão
nominal da rede elétrica. E a lâmpada deve poder ser ligada ou desligada por um interruptor sem afetar os outros dispositivos. Foi isso que o menino pensou. Então aqui estão os símbolos dos elementos adotados: a lâmpada, a tomada e o interruptor. Qual dos circuitos esboçados atende a essa exigência? Então vamos ver aqui qual desses circuitos aqui. Então olha só o que diz o texto. O circuito deve ser tal que as tomadas e as lâmpadas devem estar submetidas à mesma tensão nominal da rede elétrica. Gente, o que significa dizer que estão com a mesma tensão nominal? Ou seja, a mesma DDP em um circuito elétrico. Elementos que têm a mesma DDP, eles estão associados em paralelo. Isso é característica de uma associação em paralelo, seja de resistor, seja de capacitor, seja de gerador, qualquer coisa que você submeta à mesma DDP, elas estão ligadas em paralelo. Okay? Então, as duas tomadas devem estar em paralelo. Como é que você tem certeza de que elas estão em paralelo aqui? Ó? Porque se você falar que o potencial nesse fio aqui é A, nesse de cima, o de baixo vai ser B. Então nós vamos ter aqui ó, a diferença de potencial A, B. Então com a mesma DDP, assim as lâmpadas estarão em paralelo. Assim, esse buraquinho do meio aqui é o fio terra, né? O fio terra ele não participa da rede, ele é uma rota de escape, né? Que vai se ligar à terra. Então ele não faz parte da rede, mas ele faz parte da segurança da tomada. Só uma questão de uma curiosidade aqui. Mas você entendeu então? Se elas devem estar submetidas à mesma tensão nominal da rede, é porque elas estão em paralelo, não é isso? A outra observação que ele fala: a lâmpada deve poder ser ligada ou desligada por um interruptor sem afetar os outros dispositivos. Ou seja, o interruptor deve ser ligado em série com a lâmpada. Então está aqui o interruptor e está aqui a lâmpada em série. Gente, na verdade, os interruptores, eles são ligados em série com qualquer... Ele é um dispositivo que tem que ser ligado em série com qualquer coisa que você queira acionar ou desacionar. Então, se eu tenho uma lâmpada, eu tenho que botar um interruptor em série com ela. Aquele interruptor que tem aí na sua casa, na tomadinha, está em série com aquela lâmpada que ele está ligando e desligando. Ele pode estar em série com eu posso ter 2, 3, 4, 5 lâmpadas ligadas no mesmo interruptor. Essas lâmpadas todas ligadas no mesmo interruptor é porque este interruptor está em série com a associação daquelas lâmpadas lá. O interruptor sempre está em série com aquilo que você quer ligar ou desligar. Interruptor é sempre em série. Vale a pena lembrar. Assim como disjuntor, né? E fusível. Esses elementos, ó, disjuntor e fusível, são elementos de proteção do circuito, não é? Que se acionam a partir da corrente elétrica. A chave, a tomada, também é um elemento ligado à associação, porque ela, a corrente, né? A corrente, porque ela liga e desliga a corrente elétrica. Estabelece e desestabelece a DDP, mas ela corta a corrente elétrica, a tomada, corta e liga a corrente elétrica. Então, estar ligado à corrente elétrica, nesse caso, é estar ligado em série com aquilo que você quer ligar ou desligar. Então, vamos lá, repetindo, só para não ficar confuso. Tomadas, né, de uma maneira geral. Fusíveis, disjuntores, tomadas, gente, tomadas não, interruptores, né, tomada. Não, tomada é em paralelo. Desculpa. Então vamos lá de novo, ó. Interruptores, fusíveis, disjuntores são equipamentos que são ligados em série com aquilo que ele se destina a ligar. Okay? Então tá aqui, ó. O interruptor aqui em série com a lâmpada. Então se eu ligar isso aqui, como eu quero ligar tudo de uma vez, as tomadas em paralelo e o interruptor em série com a lâmpada vai me dar esse desenho que está aqui. E esse desenho está na letra E. Repare que eu posso ligar aqui um aparelho que ele vai estar submetido a essa DDP aqui, ó. A, B, não é isso? Então aqui eu tenho A, B. Mas se eu tiver com essa chave ligada, essa lâmpada não está funcionando porque ela não está ligada no outro potencial. Ou seja, ela perde a diferença de potencial.
né? E só vai ligar quando essa chave encostar aqui. Aí todo mundo vai ficar em paralelo, todo mundo vai ficar em paralelo, inclusive a lâmpada. A ligação aqui vai permitir que a corrente elétrica flua pela lâmpada e ela passe a funcionar. Outra questão do Enem, ó. A magnetohipertermia é um procedimento terapêutico que se baseia na elevação da temperatura das células de uma região específica do corpo que estejam afetadas por um tumor. Nesse tipo de tratamento, nanopartículas magnéticas são fagocitadas pelas células tumorais e um campo magnético alternado externo é utilizado para promover a agitação das nanopartículas e, consequentemente, o aquecimento da célula. A elevação da temperatura descrita ocorre por quê? Bom, por quê, né, gente? Olha bem. Vamos ler, ó. O campo magnético gerado pela oscilação das nanopartículas é absorvido pelo tumor. B. O campo magnético alternado faz as nanopartículas girarem, transferindo calor por atrito. C. As nanopartículas interagem magneticamente com as células do corpo, transferindo calor. D. O campo magnético alternado fornece calor para as nanopartículas que o transferem às células do corpo. E. As nanopartículas são aceleradas em um único sentido, em razão da interação com o campo magnético, fazendo-as colidir com as células e transferir calor. Aqui eu já coloquei a resposta letra B, né? Mas vamos observar aqui o que eu coloquei aqui para vocês. Olha, magnetos interagem com campos magnéticos. A interação de campo gera... tem um erro de concordância aqui, né? Deveria ser as interações de campo geram forças de campo. Então tem um erro de concordância. No exercício proposto, campo magnético faz surgir uma força magnética. Essa força é capaz de atuar em um corpo dando-lhe movimento, capaz de gerar calor por atrito. Assim, a resposta correta é a letra B. O campo magnético alternado faz as nanopartículas girarem, transferindo calor por atrito. Certo? Então, minha gente, olha bem. Opa, desculpa, vamos voltar aqui. Eu quero dizer para você aqui o seguinte, olha. Desculpa aí o erro de concordância. Eu não fiz... Quer dizer, eu cometo esses erros eventualmente, mas é bom que a gente repare até. Vai te ajudando aí a prestar mais atenção nisso, né? Olha só, gente, existem 3 tipos de forças de campo. O campo elétrico, o campo magnético e o campo gravitacional. Essas 3 forças, esses 3 campos geram a força magnética, a força elétrica e a força gravitacional. Então, massa gera campo gravitacional e interage com o campo gravitacional. Carga elétrica gera campo elétrico, que gera força elétrica. Ou seja, as cargas elétricas interagem com os campos elétricos. Só. Campo massa só interage com o campo elétrico, com o campo gravitacional, perdão. E os magnetos? Quem são magnetos? São os ímãs, são as bússolas, são as cargas elétricas em movimento. Lembre-se que carga elétrica em movimento pode ser a corrente elétrica no fio, pode ser, por exemplo, o átomo, o elétron em torno do núcleo do átomo. São tudo exemplo de carga elétrica em movimento. Essas cargas elétricas em movimento são portadoras de campo magnético. Então, elas interagem com o magnetismo. Ok? Quando essas cargas interagem com o magnetismo, gera uma força magnética. Essa força magnética é capaz de fazer com que os magnetos se movimentem. E se há movimento, há o atrito dessas nanopartículas com outros elementos que estão próximos. E esse atrito, uma das características do atrito, já que o atrito é uma força dissipativa, é transformar essa energia mecânica do movimento das partículas em energia térmica. Então, a resposta a essa questão é a letra B. O campo magnético alternado, faz as nanopartículas girarem, transferindo calor por atrito. E a última questão de hoje é essa, ó. Um estudante elaborou um projeto para sua aula de física. Projetou um agasalho para esquentar e, com isso, aquecer as pessoas.
Para tanto, colocou um pêndulo nas mangas do agasalho para oscilar com o movimento dos braços, ligado a um gerador elétrico, que por sua vez estava ligado a um circuito de condutores para converter energia elétrica em térmica. A figura a seguir mostra o agasalho com detalhamento do gerador, ou seja, um ímã que oscila próximo a uma bobina. Um ímã oscilando próximo de uma bobina gera campo magnético, não é isso? Gera corrente elétrica, desculpa, corrente elétrica. Então tá lá. Assim, analise as afirmações indicando V ou F para verdadeiro, V para verdadeiro e F para falso. Elas estão aqui. Mas eu vou passar aqui direto para o próximo slide, já que eu copiei esses itens aqui, ó. 1. A corrente elétrica produzida pelo gerador é uma corrente contínua. Não, gente. Afirmação incorreta. A variação do fluxo magnético sobre a bobina gera na bobina uma corrente elétrica induzida. Como o fluxo é variável, a corrente induzida também é variável. Então, toda corrente elétrica gerada por bobina, por ímã, é uma corrente alternada. Corrente contínua é gerada por baterias, que transformam energia química em energia elétrica. 2. O fenômeno que explica a geração de energia elétrica nesse tipo de gerador é a indução eletromagnética. Ok, não é isso? Esse é o tipo de gerador que usa bobinas e ímãs, é indução eletromagnética. 3. A bobina provoca uma força magnética no ímã que tenta impedir o movimento de oscilação do mesmo. Correto. Esse é o princípio da indução eletromagnética. Quando um ímã se aproxima de uma bobina, os campos magnéticos acontecem no sentido de se opor ao movimento do ímã. Quando o ímã se aproxima então da bobina, voltando aqui, ó. Quando o ímã se aproxima da bobina, na bobina é gerado o mesmo polo que o ímã se aproxima, porque o campo é gerado no sentido de se opor ao movimento, se opor à aproximação. Quando o ímã se afasta da bobina, a oposição é contrária ao afastamento, é a aproximação. Então, o campo gerado na bobina é o oposto ao campo gerado, afastado do ímã, porque os campos opostos se atraem. Então, quando a bobina se aproxima do ímã, o campo é igual, para se opor à aproximação. Quando a bobina se afasta do ímã, os campos gerados são opostos, porque se opõem ao afastamento, ou seja, é para gerar uma aproximação. Beleza? Então, vamos lá. Então, o número 3 está correto. Número 4. A corrente induzida aparece porque um fluxo magnético constante atravessa a bobina. Afirmação incorreta. Nesse tipo de gerador, a energia mecânica é transformada em energia elétrica por meio da indução eletromagnética. Olha o que estou dizendo lá. Ó. A corrente induzida aparece porque um fluxo magnético constante atravessa a bobina. Não. O fenômeno da indução eletromagnética ocorre porque existe sobre a bobina um fluxo magnético variável. Se o fluxo magnético for constante, não há geração de DDP. A DDP, a induzida, só existe porque o fluxo magnético no interior ou fora da bobina é variável. O fluxo magnético tem que aumentar e diminuir, aumentar e diminuir. Se o fluxo magnético for constante, não há DDP. O fluxo tem que ser variável. Quinta. Toda a energia mecânica do movimento dos braços é convertida em energia térmica para o aquecimento da pessoa. Claro que não. Uma quantidade de energia é perdida no próprio gerador e não sendo utilizada para o aquecimento da pessoa. Isso vai estar de acordo com o princípio da segunda lei da termodinâmica, que diz o seguinte: você nunca vai conseguir transformar 100% de uma energia em outro tipo. Sempre vai haver uma perda, uma dissipação de energia, alguma coisa assim. Não existe nenhum equipamento ainda criado por nós, os seres humanos, que converta 100% de energia em outra. Então, sempre que esse tipo de afirmação aparecer, você fica ligado aí, presta mais atenção, porque pode ser que seja uma armadilha. Tudo bem? Essas foram as questões da aula de hoje. Eu espero que elas tenham te ajudado. Na próxima semana, nós vamos repetir a estratégia. Lembra que nós estamos num plano, né, num projeto de fazer uma revisão, né, indo de um lado para o outro, depois voltando para o ponto inicial. E agora as próximas aulas serão sempre a mesma coisa. Uma questão de estática,
4 questões de dinâmica, 2 questões de magnetismo. Né? E eu espero que essa de hoje tenha te ajudado a relembrar bastante coisa, porque na próxima aula nós vamos repetir essa estratégia, mas nós vamos fazer com questões um pouquinho mais elaboradas. Mas nada daquilo que você não consiga fazer e nada daquilo que não esteja previsto na próxima prova do Enem. E a gente espera que você acerte. Beleza? Então, um abraço grande para vocês e até a próxima.